Esse trabalho contará com diferentes personagens. A proposta deste fórum é abordar a reforma da Previdência e tentar desvendar os seus enigmas. Bem, vamos lá, então. Eu quero chamar para coordenar esses trabalhos da manhã o professor João Alberto, que já está ali na mesa, e a professora Letícia Grisólio Dias, para coordenar esses trabalhos da manhã. Pronto, professor. Peço desculpas por ter feito esperar tanto, mas é um prazer receber agora, para a nossa conferência de abertura, o professor Eduardo Fagnani. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma honra para mim estar com uma plateia seleta das lideranças do ensino municipal, compartilhando essa mesa com a professora Letícia e o professor Eduardo Fagnani, que dispensa apresentações. Uma história de sucesso, tanto na formação, quanto na docência e na pesquisa, na vida acadêmica universitária do Estado de São Paulo. Eu sei que todas as pessoas desse auditório são jovens, mas vocês podem não acreditar, mas no milênio em que eu nasci, reforma era uma coisa boa, de verdade. Os bandidos tinham nome, sobrenome. A direita e a esquerda, quando assumiam o governo, continuavam sendo direita e esquerda. E o que nós vemos hoje é que, desde 2013, com todas as cores de governos que nós tivemos nessa cidade, o reajuste geral anual do funcionalismo público municipal foi 0,01 todos os meses. Nós estamos descobrindo como são feitas as leis, as salsichas e as campanhas eleitorais. E estamos ligeiramente perplexos. Lembrando que tinha uma palavra chamada ética, lembrando que se confiava num sistema representativo no parlamento, e o que vemos é um Congresso corrupto, que não nos representa, e que está assumindo um papel de constituinte, acabando com a Constituição, com PEC atrás de PEC. Reforma trabalhista, previdência, terceirização, teto, e por aí vamos afora. E para nos esclarecer sobre todas essas perplexidades que estamos vivendo, nesse momento em que comemoramos o centenário da primeira greve geral que aconteceu nesse país, mais ou menos pelos mesmos motivos, estamos de novo os trabalhadores indo para a rua. Professor Eduardo, contamos com os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos vocês. Quero agradecer muito o convite, professor Luiz Carlos Guilhardi, e parabenizá-lo por essa iniciativa. Eu poderia falar dali, eu acho que é mais adequado.
Bom, não, acho que é melhor assim. Antes de falar... Tem um sem fio aqui, se quiser levar lá. Bom, assim. Pode. Antes de tudo que eu vou dizer, está em 2 documentos. Por favor, pode passar. Só vou passar 4 slides rapidamente. Tudo que eu vou falar, inclusive essa transparência, tem mais de... Transparência é coisa do passado, né? Essa apresentação tem mais de 100 tabelas, gráficos, aí eu vou deixar aqui para vocês. E tudo que eu vou falar está aqui nesses slides e também nesses 2 documentos. Volta um pouquinho. Nós, nos últimos, desde setembro, já antevendo a tragédia que aconteceria, um grupo de mais de 20 especialistas, nós nos reunimos e produzimos 2 documentos. O primeiro é esse, chama Previdência, Reformar para Excluir, né? Esse documento apresenta contrapontos, né, a essa reforma que está sendo feita. E o segundo documento chama-se Previdência 2060, as inconsistências do modelo atuarial do governo brasileiro, porque, além de fazerem o terrorismo no curto prazo, eles projetam o terrorismo por longo prazo. Só que eles não têm base científica para fazer esse tipo de projeção. São chutes, são palpites. Então, esse segundo documento denuncia essas inconsistências. Por favor. Então, esse documento foi feito por mais de 2 dezenas de especialistas, professores universitários, pesquisadores do IPEA, inclusive a Joana Mostafa, que vai estar aqui hoje à tarde, para falar sobre a questão das mulheres. Teve o apoio do DIESE, o apoio da Anfip e da Plataforma Política Social. Pode passar. Anfip, DIESE, Plataforma Política Social, mais um. Pronto. Agora eu não apresento mais os slides, é muito chato a exposição com slides. Vocês podem consultar esses documentos, acessar nesses sites, no site do DIESE, no site da Anfip, no site da Plataforma Política Social. Tem a versão em PDF, todo mundo pode baixar, e tem a revista eletrônica. Tá? Então, por que nós fizemos isso? Fizemos isso porque a democracia, vocês sabem disso, o debate é um dos núcleos da democracia. Não existe democracia sem debate. Porque a democracia, ela se alimenta do contraditório, das visões divergentes. Né? A democracia, ela não julga que o cidadão é idiota. Ela acha que o cidadão tem capacidade de ter acesso a 2 pontos de vista e ele mesmo formar o seu próprio ponto de vista. Né? O que nós assistimos no Brasil hoje é um ataque à democracia. Porque se eu tenho uma reforma que vai ter impacto daqui a 40 anos, por que eu tenho que tocar? Por que eu tenho que fazer lá toque de caixa, sem debate? Nós não temos capacidade de discutir e encontrar soluções para um problema que vai acontecer daqui a 40 anos? Não é? Em vez do debate, o que se faz? Faz o terror, o terrorismo. Em vez de debate, tentam vender a reforma com marqueteiros. Agora mesmo, os jornais estão dizendo que um publicitário importante vai fazer uma campanha publicitária mostrando por que a reforma é necessária. O Silvio Santos já começou a fazer campanhas dizendo que se a reforma não for feita, o país vai quebrar. Tá certo? Democracia não é mercadoria. A reforma da Previdência não se vende como você vende pipoca e guaraná. Tá certo? Então, o nosso objetivo aqui,
foi apresentar à sociedade, ao movimento social, aos parlamentares, tá certo? Um conjunto de ideias. Nós não estamos dizendo que as nossas ideias estão certas, mas nós estamos apresentando as nossas ideias para um debate nacional. Claro? Só que esse documento, que teve uma ampla repercussão nos meios sindicais, parlamentares, nós temos travado esses debates quase que diariamente, né? Não recebeu uma nota, foi absolutamente ignorado pelo pensamento único. O relator da reforma pediu que o presidente da República acionasse a Advocacia Geral da União, para que a Advocacia Geral da União processasse as entidades que fizeram esse documento. Sequer isso saiu na imprensa. Então, eu estou fazendo aqui um convite a vocês. Leiam esses documentos, estudem, tirem as suas próprias conclusões. Se vocês acharem adequado essas propostas, divulguem nas suas redes pessoais, nas suas redes de relacionamento, etc. Muito bem, eu vou tentar, eu tenho uma hora, eu vou tentar tocar em 12, 13 pontos aqui. O primeiro ponto, qual que é o contexto mais geral da reforma? E muito já foi dito sobre ele. Essa reforma, ela tem sido apresentada como uma peça do ajuste fiscal. Só que ela não é uma peça do ajuste fiscal. Ela é uma mudança do modelo de sociedade. Esse é o ponto central. E aqui eu não posso deixar de fazer uma digressão rápida, né? Os direitos civis da Inglaterra surgiram no século XVIII, os direitos políticos surgiram no século XIX, os direitos sociais surgiram no século XX. O Brasil teve 350 anos de escravidão. No final do período colonial, nós não tínhamos sequer direitos civis, porque o escravo não tem direito sequer à própria vida. Há 100 anos atrás, a Revolução Francesa foi em 1789. Há 100 anos atrás, nós éramos um país com mais de 90% das pessoas morando no campo, em condições de semi-escravidão, ainda com os resquícios daquela época. E mais de 95% da população brasileira era analfabeta. O que representa 1988? 1988 representa um marco no processo civilizatório brasileiro, porque foi a primeira vez em 500 anos de história, em mais de 500 anos de história, que o Brasil teve ao mesmo tempo direito civil, direito político e direito social. O que está acontecendo hoje é uma tentativa de acabar com isso. É uma mudança de um modelo de sociedade que foi pactuado em 88. O capitalismo brasileiro é arcaico. O que está acontecendo hoje é que 88 foi um ponto fora da curva do capitalismo brasileiro. E hoje estão fazendo com que ele retome ao seu rumo original. Há uma economista do mercado financeiro que escreveu recentemente, e depois um jornalista da Folha de São Paulo escreveu recentemente, que o brasileiro acha que benefício é direito. Não. Nós sabemos diferenciar o que é um benefício social e o que é um direito social. Um benefício social eu posso dar agora, só o poderoso assinar alguma coisa na caneta. Mas os direitos sociais de 88 foram fruto de mais de 20 anos de luta
contra a ditadura militar. Essas pessoas deviam ler os relatórios da Comissão da Verdade e ver quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas foram torturadas, quantas pessoas passaram a ter problemas físicos e mentais, para que o Brasil, em 1988, conquistasse a sua cidadania plena. O que quer agora, com 3, 4 mudanças constitucionais, é rasgar 10, 20 anos de luta política. Então não é um ajuste fiscal, é uma mudança do modelo de sociedade. Isso é muito sério o que eu estou falando. Porque hoje nós estamos assistindo o quê? O golpe é uma oportunidade, o golpe parlamentar é uma oportunidade para quê? Para que se implante um projeto um liberalismo radical no Brasil. É uma oportunidade porque um projeto desse não passa pelas urnas, não passou nas últimas 4 eleições. Alguém aqui acha que alguém aqui venceria uma eleição dizendo que vai fazer a reforma da terceirização, que vai acabar com os direitos trabalhistas, acabar com os direitos previdenciários? Não. O golpe é uma oportunidade, eles têm 1 ano e meio para fazer isso. Nós temos mudanças na macroeconomia, nós temos mudanças na reforma do Estado, nós estamos privatizando tudo o que for possível, entre aspas, como foi dito por eles. Nós estamos privatizando não apenas a infraestrutura econômica, mas também o saneamento, também a educação, também a saúde. E nós estamos acabando com o Estado Social e implantando o Estado mínimo liberal. Esse processo de asfixia do Estado Social já foi mencionado aqui, é a PEC dos gastos. Durante 20 anos, nós congelamos, até 2036, nós vamos congelar os gastos não financeiros. Os gastos financeiros não tem problema. Nós ampliamos a desvinculação das receitas da União de 20% para 30%. Nós estamos fazendo uma reforma trabalhista que vai fazer os direitos trabalhistas retrocederem 100 anos. Já está tramitando uma reforma tributária que não corrige a injustiça tributária e também ajuda a desmontar o Estado Social. E, por último, nós temos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma peça desse processo de mudar o modelo social pactuado em 1988 pela luta popular. O objetivo é criar uma camisa de força. Seja quem for o presidente da República, ele vai estar submetido à camisa de força do mercado. Essa é a oportunidade que o capital tem e está cumprindo por um governo que é ilegítimo, por um governo em que o presidente da República é citado em denúncias de corrupção, em que 9 ministros são citados por denúncia da corrupção, e por um parlamento que 1/3 do Senado é citado em denúncia de corrupção, e que mais de 90 deputados são citados em denúncia de corrupção. Qual é a legitimidade que esse governo e esse Congresso têm, tá certo, de rever, de acabar com o Pacto Social da Redemocratização de 1988? Essa é a questão de fundo que nós temos que pensar. Reforma da Previdência. Primeiro ponto. É uma reforma, a síntese da reforma, é uma reforma que vai acabar com o direito à proteção à velhice no Brasil.
Ponto. É uma reforma que rasga o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, um monumento monumental em prol da civilização, que foi escrito em 1948. Por quê? Eu nem vou falar dos 65 anos e dos 49 anos de contribuição. Eu não vou falar disso. 49 anos de contribuição, eu não falo de 49 anos de contribuição. Isso é um escárnio. Agora querem baixar para 40, mas continua sendo um escárnio. Eu vou dizer o seguinte: o que eles querem? Para as pessoas se aposentarem, tem que ter todo mundo 65 anos de idade, 49, agora 40 para a aposentadoria integral, que não é integral, que é pelo teto, um teto máximo de R$5.000, e para você ter aposentadoria parcial, você tem que ter 25 anos de contribuição. Isso vale para homem e mulher, para rural urbano, para o servidor público, para o servidor e para o trabalhador privado. Como se uma trabalhadora rural do Nordeste, onde mais de 70% da mulher entra no mercado de trabalho com menos de 14 anos, pudesse ser submetida às mesmas regras previdenciárias de um funcionário público do federal que trabalha no Supremo Tribunal Federal. – 49 anos de contribuição acaba com... O Brasil é um país patético. Todas as elites brasileiras dizem que a educação é prioridade. E todas as elites brasileiras, alguns até vão fazer campanha publicitária, defendem a reforma da Previdência. 49 anos de contribuição significa que um menino tem que entrar no mercado de trabalho com 16 e contribuir durante 49 anos para se aposentar aos 65 e ficar 49 anos no emprego formal com carteira assinada. 49 anos de contribuição significa você empurrar os jovens para o mercado de trabalho. Um menino que faz medicina, que se forma com 26 anos de idade, 27 anos de idade, começa a trabalhar com 28, ele só pode se aposentar com 77. Baixar para 40 não resolve, porque o nosso problema não é o 40, é os 25. Tem estudos do Diese que mostram que 80% das pessoas não conseguiram contribuir menos de 25 anos. Então, 25 anos de contribuição significa excluir 80% da população do Brasil. Por que as pessoas não conseguem? Por que 25 anos é um escárnio em relação às condições de trabalho no Brasil? Porque hoje no Brasil, antes da terceirização e antes da reforma trabalhista, 50% do trabalhador está no mercado informal, com trabalho precário, já não contribui para a Previdência, sem carteira assinada, já não vai ter proteção na velhice. 50% é a média nacional. Nos estados do Nordeste, mais de 65% dos empregos são informais. No Maranhão, 75% dos empregos são informais. Além da informalidade, nós temos a rotatividade, que vai se aprofundar enormemente com a terceirização e com a reforma trabalhista. Diese mostra que, em média, uma pessoa consegue contribuir em um ano, consegue contribuir durante 9 meses. Porque ele trabalha 1 ano, trabalha 6 meses, trabalha 8 meses, é demitido, vai fazer um bico, pega o trabalho temporário, depois de 2 anos volta para um trabalho com carteira assinada. Então, em média, as pessoas contribuem 9 meses.
nesse ritmo, para fazer 25 anos, você precisa de 33 anos. O trabalhador rural também vai ter a mesma idade de um servidor do Congresso Nacional. 65 anos. Homem e mulher. E agora, ao invés de ele contribuir um percentual sobre a produção, ele vai ter que ir todo mês pagar a sua mensalidade do INSS. Ele não vai fazer isso, porque o regime de safra da agricultura familiar não permite. A pessoa não tem dinheiro todo mês da poupança para tirar da poupança e pagar a previdência. Vão ficar fora, não vão ter proteção na velhice. Nem vou falar da questão da mulher. À tarde, hoje, a Joana vai estar aqui, ela vai falar para vocês. E o que eu posso falar do benefício de prestação continuada, o benefício assistencial? O que é esse benefício assistencial? É um benefício que beneficia 5 milhões de famílias, 20 milhões de pessoas. Quem tem acesso a esse benefício? Os idosos que têm mais de 65 anos, que não conseguiram contribuir para a Previdência e que são portadores de deficiência ou têm renda per capita familiar de até 1/4 de salário mínimo. São os segmentos mais vulneráveis da sociedade. E o que a reforma diz? Passa de 65 para 70 anos. Ele não vai viver até os 70 anos. E se viver, não vai ter mais o salário mínimo. Vai ser um salário arbitrado pelo governo. Mas por que eles fazem essa crueldade tão grande? Porque eles já sabem o caráter. Eles sabem que essa reforma é excludente. Eles fazem isso por quê? Porque eles sabem que muito poucas pessoas vão poder se aposentar através de contribuições previdenciárias. E vai ter uma pressão enorme para ter o benefício assistencial, que não exige contribuição. Portanto, o que eles fazem? Ampliam de 65 para 70 anos, ou seja, criam um muro, tá certo? A crueldade com o benefício assistencial é um reconhecimento do caráter excludente da reforma que eles estão fazendo. Terceiro ponto, é uma reforma mais severa do que aquelas existentes em países mais desenvolvidos. Em média, nos países desenvolvidos, é 65 anos de idade, 35 anos de contribuição. Aqui estão querendo 49. Mesmo baixando para 40 é mais alto. Os dados estão todos aqui. Segundo, nesses países você pode se aposentar, para ter aposentadoria parcial, você pode se aposentar com 3 anos a menos, 4 anos a menos, 2 anos a menos. E grande parte dos países, para você ter aposentadoria parcial, não exige contribuição. Muitos países exigem 15 anos de residência, 15 anos de filiação sindical. É uma reforma mais severa do que existe nos países desenvolvidos. Quarto ponto. É justo tratar igualmente quem é desigual? É justo comparar um trabalhador rural do Nordeste? É justo impor as mesmas regras para o trabalhador rural do Nordeste, as mesmas regras vigentes num funcionário público do Banco Central, que tem estabilidade, por exemplo? É justo comparar o trabalhador rural com o trabalhador urbano? É mais grave ainda, nós estamos impondo
o Nordeste, que concentra 70% da pobreza extrema brasileira, a zona rural do Nordeste concentra 70% da pobreza extrema do Brasil. E nós estamos impondo ao trabalhador rural do Nordeste regras superiores às que são praticadas nos países da Escandinávia. É justo isso? O que esperar de uma democracia que deixa sem proteção seus membros mais vulneráveis, como aqueles que têm até 1/4 de salário mínimo como renda familiar per capita? Quinto ponto, é um absurdo dizer que nós estamos inspirando as reformas do sistema brasileiro aos padrões existentes nos países europeus. Eles dizem isso. Nós estamos dizendo, a reforma aqui é mais severa que lá. Agora, qual o problema de eu comparar, me inspirar nos países da OCDE? Meu Deus do céu, vocês são professores, tá certo? Não se leva em conta o contexto histórico de cada um desses países. Não se leva em conta as condições do mercado de trabalho em cada um desses países. A Inglaterra se industrializou em 1850. A Revolução Francesa em 1789. Há 100 anos atrás nós éramos um país com resquícios de escravidão. Como é que eu posso inspirar a reforma brasileira em países desenvolvidos? Nós, nesse estudo, está aqui, nós fazemos aqui 20 indicadores, mostrando que não se pode comparar, porque há um abismo que separa as condições do mercado de trabalho, os indicadores socioeconômicos e os indicadores demográficos do Brasil e desses países. Por exemplo, o índice de Gini, que mede a desigualdade, nos países mais desenvolvidos é 0,3, no Brasil é 0,5. É uma diferença enorme. A nossa renda per capita, né, é 5, 6 vezes menor que esses países. O salário mínimo na Alemanha, medido em dólar, paridade de poder de compra, é 5 vezes maior que o Brasil. A rotatividade do mercado de trabalho brasileiro, mais de 50% dos trabalhadores estão há menos de 3 anos no trabalho. Isso é um escândalo em relação aos países europeus, onde esse índice é inferior a 20% em geral. Na OCDE, em média, as pessoas entram no mercado de trabalho com 22, 23, 24 anos. Aqui, 46% dos homens urbanos entram no mercado de trabalho com menos de 14 anos. E 78% dos homens rurais entram no mercado de trabalho com 14 anos. Como que eu posso comparar o Brasil? Como que eu posso impor no Brasil regras semelhantes às regras da OCDE? No Brasil, a expectativa de vida aos 65 anos, quando você pega homem e mulher, a expectativa de vida ao nascer, que é em torno de 75 anos, é 6 anos inferior à média dos países desenvolvidos. No caso dos homens, ela é 10 anos inferior. O IBGE diz que só em 2060 nós podemos, talvez, quem sabe, ter uma expectativa de vida semelhante aos países europeus. A expectativa de sobrevida aos 65 anos no Brasil é 3 anos, em geral, menos que esses países. Só que para você aumentar 1 ponto na expectativa de vida, leva 15, 20 anos. A expectativa de duração da aposentadoria aqui é 8 anos inferior, verificado em diversos... A expectativa de duração da aposentadoria aqui dura, em média, 8 anos inferior a muitos países. Aqui, a probabilidade de você não atingir 65 anos de idade é 37%, enquanto que no Canadá é 9%. A possibilidade de vida sem saúde no Brasil
é de 20% para os homens. Vida sem saúde, enquanto que na Itália é 9%. Aqui, a nossa média de anos de estudos é 7,6 anos, enquanto que na Alemanha é quase 13. A expectativa de vida saudável aqui é 10 anos menor que a da Itália. Mas tem um segundo problema, e esse é o meu 6º ponto. Além de desigual, o Brasil é heterogêneo. Os países europeus são mais homogêneos, você não tem tanta disparidade. Tá certo? A média, o que é a média? A média é, tá certo? O professor Luiz Carlos tomou 6 taças de vinho e eu não tomei nenhuma. A média é 3, não é isso? Muito bem. Então, além de desigual, nós somos heterogêneos. A expectativa de vida no Brasil é 75 anos, homens e mulheres, mas em 18 unidades da federação, ela é menor que a média nacional. No caso dos homens, mais da metade das unidades da federação, ela varia entre 66 e 71 anos. Em 3.170 municípios brasileiros, quase mais de 60% dos municípios brasileiros, a expectativa de vida é menor que a média nacional. Nós fizemos um estudo com um indicador chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é feito pelo PNUD há mais de 20 anos. O IDH, que aliás disse hoje que o IDH despencou, hoje eu vi uma notícia vindo para cá, despencou não sei quantos pontos percentuais, o ranking do Brasil despencou por conta de 2 anos desse suicídio econômico que está sendo feito no Brasil. Mas o IDH ele combina a expectativa de vida, anos de estudo e renda per capita. Né? Fazem um índice e classificam os países dessa maneira. Muito bem. Nós pegamos todos os municípios brasileiros e vimos que IDH que eles têm. Isso o próprio PNUD faz. A gente constata o seguinte, que dos 5.500 e tantos municípios que o Brasil tem, somente 40 têm o IDH de país europeu. Isso é menos de 1% dos municípios brasileiros. – 40% dos municípios brasileiros têm o IDH médio, que é o semelhante ao verificado em Botsuana e Iraque. 25% do IDH dos municípios brasileiros tem IDH baixo, que é um padrão verificado no Congo e na Nigéria. 0,5% dos municípios brasileiros tem um IDH muito baixo, algo próximo do Senegal e do Afeganistão. Portanto, como que eu posso inspirar uma reforma do Brasil em países europeus, se menos de 1% dos municípios brasileiros tem padrão de IDH semelhante aos países europeus e mais de 65% dos municípios brasileiros têm um IDH semelhante a países africanos? Sétimo ponto. Nós fazemos 2 alertas nesse documento. O primeiro é que a Previdência, que essa reforma ela é fiscalista apenas. Né? Eu não conheço nenhum país do mundo onde exista o Ministério da Fazenda e da Previdência. Eu nunca vi isso. Só mostra que ao fundir, ao acabar com o Ministério da Previdência e levar esse Ministério para a Fazenda, deixa explícito, tá certo? Que os donos da riqueza financeira não precisam mais de intermediários. O próprio Ministério da Fazenda e da Previdência vai fazer o serviço. E isso significa, em primeiro lugar, você desmontar um dos maiores
mecanismos de proteção social do Brasil. Responsável por mais de 30% na queda da desigualdade da renda na década passada. Hoje, no Brasil, 0,5% dos idosos estão abaixo da pobreza, da linha de pobreza extrema. E nós estimamos que, se essa reforma for aprovada, sem o BPC, sem a Previdência Rural, sem isso, sem aquilo, nós podemos ter um quadro em que mais de 50% dos idosos brasileiros estarão abaixo da linha da pobreza. Nós estamos assistindo um processo de mexicanização do Brasil. O México, nos anos 90, fez todas as reformas que o capital pediu. E hoje, 40% da população do México vive abaixo da linha de pobreza. A informalidade é brutal e 80% dos idosos não têm proteção. A Previdência beneficia 30 milhões, estou falando da Previdência, o INSS. Outra coisa, eu estou pensando na proteção social mesmo. A Previdência, onde a média dos benefícios equivale a R$ 1.600, tá certo? 100% dos trabalhadores rurais recebe o piso do salário mínimo, 100% da assistência social recebe o piso do salário mínimo, 65% do INSS urbano recebe o piso do salário mínimo. Eu tenho aqui 20 milhões de beneficiários nessas condições do INSS rural, 10 milhões do INSS urbano, 10 milhões do INSS rural e 5 milhões do benefício assistencial. Eu tenho 35 milhões de pessoas nessa condição. Se essas 35 milhões de famílias, se esses membros que recebem o benefício tiverem mais 2 membros na família, eu estou falando de 100, 120 milhões de pessoas. Eu estou falando da metade da população brasileira. E as pessoas de baixa renda sabem o que significa você ter uma família em que você tem um avô que tem uma aposentadoria, você tem uma mãe que tem uma pensão. Esses 2 benefícios seguram a sobrevivência familiar. Há estudos que mostram que nesse período recente que nós tivemos uma melhoria de renda das famílias por conta da geração de emprego, do salário mínimo e das transferências da Seguridade Social, melhoraram os indicadores escolares. O número de jovens que só estudam aumentou significativamente nessa etapa. Por quê? Porque a família diz assim, bom, a gente tem condições de que você priorize a educação, filho, vai estudar, a gente segura a onda aqui. Tá certo? Nós caminhamos para um cenário em que hoje nós temos 82% dos idosos brasileiros têm como fonte de renda pelo menos a Previdência Social. 82%. A média da América Latina é 30%. Mas nós vamos caminhar no futuro a ter um padrão da América Latina. Um padrão do México, um padrão do Chile. Nós estamos destruindo um dos principais mecanismos de proteção social, de combate à pobreza extrema e de combate à desigualdade social no Brasil. Segundo alerta, essa reforma pode quebrar sim o INSS. Está escrito no documento. É um alerta. Essa ideia, essa propaganda, marketing vergonhoso, reformar hoje para preservar o amanhã, deveria ser reformar hoje para quebrar amanhã. Por quê? Apenas a reforma da Previdência tem um potencial de redução das receitas brutais. Apenas a reforma da Previdência. Agora, se eu somar a reforma da Previdência com a terceirização, com a reforma trabalhista, isso é uma combinação explosiva.
Por que a reforma da Previdência só a reforma da Previdência tem condições de fazer com que haja uma redução brutal nas receitas? Por quê? Porque eu duvido que os jovens tenham algum estímulo de contribuir. Eu faço vários. Tive outro dia na cidade de Ademar, e 3 mães vieram me perguntar assim, 3 mães, professor, o que eu faço? Eu tenho um filho de 16 anos, o que eu faço? Abro uma previdência privada para ele? Isso é uma percepção de que não adianta contribuir, que você não vai receber o benefício. Para que pagar se eu não vou usar? Você acha que o jovem... Eu sei que não, porque eu faço essa pergunta sempre, especialmente quando eu falo em universidade. Você acha que o jovem está disposto a pagar 600 prestações? Ele pega um carnê com 600 prestações. 600 prestações, professor. Você acha que o jovem vai pagar um carnê com 600 prestações, que tem que pagar todo mês, ininterruptamente, durante 40, 45 anos? E no final, se ele chegar com 65, 67, 70 anos, se ele viver até lá, ele vai receber, talvez, no máximo R$5.000. Você acha que alguém vai fazer isso? Não vai. Os jovens não vão contribuir. E agora a terceirização ajuda. Opa, vamos fazer um acerto aqui, papapá, não contribui, você me dá por fora, não sei o quê, papá. Claro. As pessoas de mais alta renda falam assim, bom, mas a previdência é tão ruim, essa previdência do governo, e os planos privados são tão maravilhosos, né? A Magalu Quê diz isso todo dia na Rádio CBN, todo dia que eu vou para Campinas, eu ponho naquela porcaria, está a Magalu Quê dizendo que os planos privados são maravilhosos, tá certo? As pessoas vão migrar para os planos privados. Então você vai ter uma migração dos mais ricos, o jovem não contribui. O rural não contribui. Então, só a Previdência tem capacidade de quebrar o INSS. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem. E a terceirização? E a reforma trabalhista? É explosivo. Por quê? O que é a terceirização? Hoje, vocês têm o seguinte, vocês têm 50% dos trabalhadores brasileiros não têm carteira assinada. Já não contribui para a Previdência. E o que a terceirização e a reforma trabalhista faz? Elas vão atuar nos 50% que tem carteira assinada, que contribui para a Previdência. Há um professor da USP, Rui Braga, que diz que em 4, 5, 6, 7 anos, 75% dos trabalhadores com carteira assinada vão sofrer modificação, ou vão ser pejotizados, ou vão ser microempreendedores individuais, ou vão ser terceirizados. Eu já começo a sentir pessoas próximas de mim, tem uma pessoa muito próxima de mim, que é uma designer, que tinha um trabalho, e a pessoa escreveu e falou assim, olha, vou ter que adiar esse trabalho, né? Porque diante da reforma trabalhista, nós estamos fazendo uma mudança radical aqui na forma de operar o sistema. Eles já estão fazendo, já demite o pessoal, contrata uma cooperativa, ou contrata de alguma maneira. A lei nem saiu e as mudanças já estão acontecendo. Portanto, se eu tiver o PJ, a alíquota é 50% menor, e ele pode contribuir pelo valor mínimo. O microempreendedor individual é a mesma coisa. O terceirizado, o Diese mostra que os salários dos terceirizados são 25%, 30% menor que o salário, então você vai ter um rebaixamento de 25%, 30% na arrecadação. Mas o Diese também mostra que a rotatividade do trabalho terceirizado é 2 vezes maior que o trabalho com carteira assinada. A reforma trabalhista, o que ela está fazendo? Ela está fazendo o trabalho de curta duração, de contrato durante 4 meses. Vai aumentar a rotatividade. O trabalho intermitente vai aumentar a rotatividade, ou seja, vai aumentar o período, vai dificultar ainda mais o período
que as pessoas têm para juntar um período contributivo de 25 anos, porque eu posso trabalhar durante 4 meses num trabalho temporário, ser mandado embora, fazer um bico, daqui a 1 ano eu volto, fico mais 4 meses. Eu não vou chegar nunca a essa coisa, mas a rotatividade mais a terceirização, elas também têm um efeito de redução das receitas da Previdência. Então, se você juntar tudo isso, pode quebrar sim a Previdência. Quanto tempo eu tenho? Eu não quero... Acabou o tempo? Já acabou? Não, para falar qual o tempo que eu tenho? 15 minutos. Foi? Não, eu não quero esgotar o tempo, porque falaram que eu tinha 1 hora para falar, não é isso? Mais 15 minutos? 15 minutos parlamentares. Tá bom. Bom, então eu vou, em 15 minutos eu vou falar, assim, mais telegraficamente. Eu queria dizer para vocês, falar de 4 itens em 15 minutos. Depois a gente pode voltar a discutir, e vocês vão continuar discutindo no fórum, e tudo isso está nesse documento, né? O outro ponto que me deixa absolutamente contrariado, né, para não falar outra coisa, é que uma reforma excludente desse tipo é justificada por falácias. Antigamente, quer dizer, eu nem sou especialista em previdência social, eu trabalho com proteção social. Há 30 anos eu sou professor da Unicamp, trabalho com proteção social. Acompanhei dos anos 80, dos anos 90, até agora todo, escrevi sobre isso. Então, há mais de 20 e tantos anos, eu ouço que a Previdência tem déficit, que a questão demográfica é um fatalismo, que o Brasil é o único país que não exige idade mínima, que a Previdência no Brasil é precoce. E por aí vai. Antigamente a gente falava falácias, hoje chama-se pós-verdades. Certo? A pós-verdade é o seguinte: eu não preciso mais eu não preciso fazer como nós fizemos, reunimos 25, 30 especialistas, ficamos 4 meses, 7 meses trabalhando para juntar dados, juntar informação, puta, dá um trabalho danado isso, tá certo? Aí eu venho aqui, estou falando com base no trabalho que nós fizemos, que nem fui eu, foram 30 especialistas, mas você não precisa, você inventa uma verdade baseada em qualquer coisa. Por exemplo, se o Brasil não fizer a reforma da Previdência, não tem como baixar a inflação. Se o Brasil não fizer a reforma da Previdência, nós temos que aumentar os juros. Se o Brasil não fizer a reforma da Previdência... Não acaba o desemprego. Não acaba o desemprego. Se o Brasil não fizer a reforma da Previdência, não tem como o Brasil voltar a crescer. Agora, o que é mais grave, a Previdência tem déficit. Agora, a Seguridade Social tem déficit. Agora, o que é mais impressionante é que você vê ministros de Estado falando isso, tá certo? Pessoas que deveriam ao menos respeitar, não é? A nobreza do cargo, não é? Porque se eu sou dentista, se eu sou carpinteiro, eu não preciso entender da Previdência, tá certo? Mas eu tenho que acreditar na maior autoridade econômica do meu país. Agora, quando a maior autoridade econômica do meu país mente, tá certo? O que eu vou fazer? Tá claro, professor? Então, é o que a gente assiste. Então, por exemplo, eu digo assim, eu não tenho muito tempo, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu digo o seguinte: o Brasil é um país sem memória. Desde 88, nós fizemos 4 grandes reformas da Previdência, 4. Mas não precisa acreditar em mim. O Brasil não tem memória, mas tem Google, tá certo? Então, vamos fazer uma coisa interativa aqui, rapidamente, tá certo? Ou, se não quiserem fazer agora, anotem e depois vocês façam, tá certo? Rapidamente. Vocês já ouviram essa ideia? Eles estão fazendo a reforma porque, aspas, o Brasil é o único país do mundo que não exige idade mínima.
Vocês já ouviram isso? Muito bem. Eu vou dizer para vocês que o Brasil exige idade mínima de 65 anos, homens 60, desde a Lei Orgânica da Previdência Social de 1961. Tá certo? Agora, vocês querem checar isso? Leiam, dê um Google no artigo 201, parágrafo 7º da Constituição Federal. Google, artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2. Vai estar escrito lá. Para você se aposentar, você pode ser de duas maneiras. Ou por idade, aos 65 anos homem, 60 mulher, ou por tempo de contribuição, 35 anos. Então, nós não só temos idade mínima desde 1961, como 70% das aposentadorias são por idade. Segundo, a previdência no Brasil é precoce. Como se é precoce se o homem aposenta com 65 anos, a mulher com 60? Tá certo? É claro que o rural tem que se aposentar com 5 anos a menos. Tá certo? Então, você não tem a precoce, porque 70% das aposentadorias são por idade. Você pode até ter precocidade em 30%, que são as aposentadorias por tempo de contribuição. Porque o sujeito entrou no mercado de trabalho com 15. Se trabalhou naquela época onde você podia trabalhar no mercado formal constantemente, se trabalhou durante 35 anos, aos 50, 52 pode se aposentar. Embora tivesse o fator previdenciário, que penaliza. Mas o que é mais impressionante, se havia um problema que ele é localizado em 30%, ele foi resolvido. Não precisa acreditar em mim. Dá um Google na lei 183/2015. Em 2015, foi feita uma reforma que chama-se a Fórmula 8595 progressiva, que diz, a partir de 2026, passa a valer a 100/90, ou seja, um homem, para se aposentar a partir de 2026, ele tem que ter 70 anos de idade e 30 de contribuição. Ou 65 anos de idade e 35 de contribuição. Isso é padrão europeu. Então, nós temos idade mínima e a aposentadoria precoce era 30% e foi resolvido em 2015. Não acreditem em mim, por favor. Google, Lei 183/215. Também não acreditem em mim, mas a reforma das pensões foi feita em 2015. Leiam Google, Lei 135/2015. Tem algum problema aqui? Pode ser que tenha. Mas então eu preciso de uma reforma pontual. Eu não preciso de fazer uma reforma como se nada tivesse sido reformado. E pasmem, agora, ainda bem que vocês estão sentados, estão todos sentados. Quem não estiver sentado, senta. Tá certo? Porque não existe... Em 2060 não vai existir mais marajás do setor público. Por quê? Porque a reforma do servidor público começou a ser feita pela Emenda Constitucional número 20 de 1998 e tramitou de 1998 até 2012. Passou pela Emenda Constitucional número 41 de 2003, 45 de 2007, e culminou, depois de quase 20 anos de tramitação, professora, dá um Google aí, não acredita em mim, com a Lei 12.618, de 30 de abril de 2012. O que significa isso? Significa que quem entrar no serviço público federal, estadual e a partir de 2012, vai ter que contribuir com 30 a 35 anos, tem uma idade e tem um teto de R$5.000. Se ele quiser ganhar mais que o teto, e isso é só 10% dos servidores públicos, a maior parte dos servidores públicos ganham menos que o teto,
Os 10, 15% que querem ganhar mais que o teto, contribuem para o FUNPRESP. Portanto, em 2060, não tem mais Marajá. E o FUNPRESP foi criado, o FUNPRESP, para o servidor público federal, para o legislativo federal e para o judiciário federal. Está certo que no legislativo federal deixou de fora os parlamentares. Então, nós temos que enfrentar o problema dos parlamentares. É um problema localizado. Qual que é o outro problema? O problema é o estoque de quem se aposentou antes de quem entrou no trabalho antes de 2012. Então, eu também tenho que pensar o que eu faço com esses trabalhadores que estão no estoque. Eu não preciso reformar tudo novamente. Agora, eu faço uma reforma da Previdência hoje para um problema que vai acontecer daqui a 30 anos. E, infelizmente, o servidor público também morre. Então, as pessoas vão morrer. Então, esse estoque vai acabar. Até 2060 não tem mais, não vai ter mais esse problema. Está claro? Então, de novo, outra coisa, a lei diz que os governos estaduais e governos municipais têm que também fazer os seus FUNPRESPs. Tá certo? Poucos estados fizeram e pouquíssimos municípios fizeram. Por que não fazem? Porque para fazer o FUNPRESP, o estado tem que entrar com uma parcela de recursos para integralizar a mesma parte que o funcionário. O funcionário entra com uma parte, o Estado entra com o outro. E o Estado não quer botar dinheiro. Ele prefere arrecadar aquele dinheiro e usar do jeito que ele quiser. Tá certo? Então, insisto, o Brasil tem idade mínima, não precisa fazer reforma por causa disso. As idades, se havia precocidade, era em 30%, e não existe mais, pela lei do fator progressivo. Tá certo? A lei das pensões foi feita recentemente, a reforma do servidor público também já foi feita, tá certo? Você pode ter um problema com o estoque, com os parlamentares, tá claro? E com os estados e municípios. Tem que exigir que os estados e municípios cumpram o que reza a Constituição. Tá claro? Então, por que eu tenho de novo que fazer uma nova reforma, etc. Né? O outro mito é o fatalismo demográfico. Se não tem alternativa. Isso é complicado, vocês não têm, é difícil das pessoas entenderem isso. É difícil. O país vai envelhecer, população muito velho, vai quebrar a Previdência. Não tem alternativa. Tá certo? Há alternativas. Essa ideia que não há alternativas, quando alguém fala não há alternativa, você dá uma bordoada na cabeça dela, tá certo? Porque não pode falar não há alternativa. Sempre há alternativa, tá certo? Então, por exemplo, nenhum país do mundo passou por problema de envelhecimento populacional e nenhum país do mundo conseguiu resolver. Vários países do mundo passaram por isso e não destruíram o seu sistema de proteção social para fazer isso. Nós não temos capacidade de resolver o problema que vai acontecer daqui a 40 anos. Por que nós não temos capacidade de resolver esse problema que vai acontecer daqui a 40 anos? Por que tem que fazer isso a toque de caixa? Para que serve o Ministério do Planejamento? Acho que a gente tem que acabar com essa porcaria. Para que serve o Ministério do Planejamento? Você consegue planejar um problema que vai acontecer daqui a 40 anos. Para que serve o IBGE, o IPEA? O IPEA deve se chamar Instituto de Pesquisas Econômicas Não Aplicadas. Porque não é possível que não tenha inteligência nesse país acumulada que consiga enfrentar um problema daqui a 40 anos. O que vai acontecer, eu vou dizer para vocês, no regime geral da Previdência, nós gastamos 8% do PIB e vamos gastar 12%. O que significa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5% do PIB. Nós temos um problema que são 5% do PIB. Nós temos que achar 5% do PIB para daqui a 2060. Eu vou dar 3 alternativas para o governo. Primeiro, não gaste 8,5% do PIB com juros, que são 500 bilhões que gastou em 2015. Em 2015, o governo gastou com juros 503 bilhões, que beneficia alguns milhares de rentistas, e gastou com a Previdência 460 bilhões, que beneficia 30 milhões de famílias e mais de 100 milhões de brasileiros.
O que está errado? A reforma da Previdência ou a reforma... O que tem que ser feita? A reforma da Previdência ou a reforma do sistema, do regime macroeconômico brasileiro? Não tem sentido você pagar 6% real de taxa de juros. Fizeram uma recessão durante 2 anos, o desemprego voltou ao que era 10 anos atrás, e a taxa de juros é 10 ponto alguma coisa, enquanto a taxa de juros no mundo é negativa. Se você reduzir de 8% do PIB para 4% do PIB, para 3% do PIB, opa, achamos 5% que falta para a Previdência em 2040. Mas também você pode revisar as isenções fiscais que são dadas para grupos econômicos, que somam 280 bilhões por ano, que é 4% do PIB. E também você pode combater a sonegação de impostos, que é 8%, 9% do PIB, são quase 500 bilhões por ano. Só que o governo, ao invés de cumprir a sua função constitucional, tá certo? De punir os mal pagadores, o que ele faz? Ele premia os maus pagadores. Porque a cada de tempos em tempos você tem um refinanciamento, os famosos refis, tá certo? Você refinancia a dívida durante 96 meses. O que as empresas fazem? Pagam 10 meses e param de pagar. É a indústria da sonegação. Agora mesmo no jornal, esse apoio à reforma da Previdência e apoio à reforma trabalhista está sendo pago com um projeto de lei que faz o refinanciamento, que beneficia, se não me engano, 250 deputados. Está nos jornais de ontem. Então eu estou dizendo para vocês, o meu problema é que em 2060 eu vou ter 5% do PIB para a Previdência. Eu estou dizendo para vocês, tem 8,5% do PIB de juros, que é um escândalo. Tem 4% de PIB de desonerações fiscais a grupos econômicos, que é um escândalo. E tem 10%, 8% de sonegação de impostos, que é um escândalo. Soma tudo isso, dá quanto? Dá 20% do PIB. Desses 20% eu não arrumo 5%? Não arruma se houvesse uma maior equidade na contribuição das diversas classes sociais. O que está colocado aqui chama-se luta de classe, tá certo? É uma luta de classes pela captura do orçamento público. É simples assim. Eu nem vou falar da reforma tributária. Nem vou falar da reforma tributária, nem vou falar que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde lucros e dividendos não é taxado. Nem vou falar. Outro ponto. Nós vamos ter 50 milhões de velhos em 2050. Esse é o nosso desastre. Eu pergunto, hoje nós temos 50 milhões de trabalhadores que estão no mercado informal, sem carteira assinada, que não contribuem para a Previdência. Pergunta, e se eu tivesse um projeto de crescimento econômico, desenvolvimento econômico do país, que em 5, 10, 15 anos eu incorporasse esses 50 milhões de trabalhadores do mercado informal para o mercado formal, com carteira assinada, e esses 50 milhões de trabalhadores passariam a contribuir. Por que eu abro mão, se eu tenho um problema com 50 milhões em 2050, por que eu abro mão da contribuição de 50 milhões hoje? Então, não é que não tem alternativa. E o problema não é demográfico. O problema é que o Brasil não tem um modelo de crescimento e desenvolvimento adequado às suas necessidades. Finalmente, eu sempre me esgoto nos tempos, tem a questão do déficit da Previdência, que esse é um outro escândalo. É um outro escândalo. É um desrespeito à Constituição, ao poder constituinte. Simples assim, depois a gente pode conversar sobre isso. E, finalmente, certo? Porque é muito simples, nós nos inspiramos
no modelo dos regimes de Estado e bem-estar social que foram feitos pela social-democracia europeia, que nem democracia europeia, nem social-democracia a gente consegue implantar nesse país. Tá certo? Nem o capitalismo brasileiro não tolera sequer a social-democracia. Como é que se financia a proteção social na Alemanha, desde o Bismarck, lá no século XIX, depois na Suécia, começo do século XX, depois vários países europeus no pós-guerra, tá certo? Como é que se faz? Você reúne previdência, assistência social, saúde, etc., num negócio chamado Seguridade Social. E como é que você financia? Um modelo chamado tripartite. O empregador, o empregado e a sociedade, através de impostos gerais, ou seja, a contribuição do governo. As pessoas não conseguem entender que existem milhões de estudos dos anos 70, dos anos 80, vários professores meus participaram disso, que nós olhamos a Europa, os nossos reformistas, as pessoas que lutavam contra a ditadura no final dos anos 70, que estavam a pensar um projeto democrático para o país, eles olharam o que estava acontecendo na Europa e perceberam a ideia da seguridade social. O que é a seguridade social? A seguridade social, ela tem uma parte que é contributiva, mas tem uma parte que é baseada na solidariedade. A seguridade social, ela se difere do seguro social. O seguro social só tem direito quem paga, plano privado de saúde. A seguridade social é um pacto social, onde a sociedade naquele momento está dizendo, nós estamos dispostos a contribuir para que todas as pessoas desse país tenham direito ao mínimo, mesmo aqueles que não podem pagar. E como é que eu faço para aqueles que possam pagar? Quem vai pagar a parte de quem não pode pagar? Nós vamos taxar os mais ricos, nós faremos a transferência pela via tributária. É assim que você financia a saúde, assistência social, seguro-desemprego, mesmo a previdência social em países europeus. O que os nossos constituintes fizeram? Olharam isso, escreveram o artigo 195, a Seguridade Social é formada por esses setores. Artigo 194, não acredita em mim, dá um Google aí, 194, a Seguridade Social é formada pela Previdência urbana, previdência rural, não a previdência do servidor público, isso é o artigo 40, é outra coisa, que eles confundem agora. Artigo 194, a Seguridade Social é financiada, faz parte a previdência rural e urbana, o regime geral, assistência social, saúde e seguro-desemprego. Artigo 195, para financiar a Seguridade Social, eu vou criar o orçamento da Seguridade Social, que são as fontes do trabalhador, do empregador e do governo. E olha só que coisa interessante, para o governo fazer a sua parte, nós não conseguimos fazer a reforma tributária progressiva em 1988, como os europeus fizeram, tá certo? Mas nós conseguimos criar duas contribuições. Uma chama-se, olha que nome interessante tem essa contribuição, chama-se Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, conhecida como COFINS. E a outra contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Tá certo? Essa é a parte do governo. Então, os constituintes de 88 olharam a social-democracia europeia e falaram, artigo 194, a Seguridade Social, artigo 195, para financiar a Seguridade Social, vamos montar o sistema tripartite. O que aconteceu desde 1989? A área econômica do governo passou a mão nas duas contribuições. E o Ministério da Previdência continuou contabilizando as receitas da Previdência só com a contribuição do empregado e do patrão. O que é o déficit da Previdência? É a parte do governo que não é contabilizada. É compreender que a Previdência não é parte da Seguridade Social. É um desrespeito ao poder constituinte. É um desprezo à Constituição da República. E isso é repetido todos os dias por ministros de Estado, por presidentes da República. Nós falamos isso há mais de 20 anos e agora, eu não sou advogado, agora a Ordem dos Advogados do Brasil fez um documento dizendo que é inconstitucional. E agora o que eles fazem? Estão dizendo
que a Seguridade Social é deficitária. E o que eles fazem? Pegam a Seguridade Social, que está no artigo 190, está no capítulo da ordem social, artigo 194, 195, 196, etc., e põe o servidor público federal, que está no artigo 40, que é da administração pública. Enfio as despesas do servidor público para ser pago pela Seguridade Social. E fala a Seguridade Social tem um déficit de 250 bilhões. Isso é inconstitucional, porque um é regido pelo capítulo da ordem social e o outro é regido pelo artigo 40. Essa pós-verdade é inédita. Até 2015 a gente não conhecia, em 2016 apareceu. E, por último, eles pegam esse déficit da Previdência, que não é déficit, e projetam para 2040, 2050, 2060, dizendo vai ser de não sei quantos bilhões. É chute, é palpite, é picaretagem. Porque os economistas não acertam previsões nem de trimestre. E o governo não tem um modelo de projeção atuarial capaz de dizer isso. E que se tivesse um modelo de projeção atuarial, você não diz assim, o rombo vai ser tanto em 2040. Você diz o cenário pessimista, o cenário moderado e o cenário otimista. Você não crava um número, isso não existe. Só fazem isso porque o governo não tem um modelo atuarial, que nós denunciamos nesse estudo. Isso é picaretagem, é terror. E, por último, esses dois documentos mostram que existem alternativas para o equilíbrio financeiro de longo prazo da Previdência. Tem tanto uma parte que tem a ver com a Seguridade Social e a Previdência propriamente dita, onde nós escrevemos lá, entre outras coisas, para a Previdência Social ter equilíbrio no longo prazo, não precisa criar nenhum imposto. Basta uma coisa muito simples, que a Constituição da República seja cumprida, que os recursos da Seguridade Social sejam aplicados na Seguridade Social. E a outra parte nós dizemos o seguinte: as alternativas para a Previdência passam por variáveis que estão fora da Previdência. É impossível eu pensar a Previdência, isolar a Previdência da política macroeconômica, das opções que são feitas na política macroeconômica. Quer dizer, tanto faz, como foi mencionado aqui na abertura, tá certo? Quando você cria menos 3% do PIB, menos 3,8% do PIB, redução de 7 pontos percentuais do PIB acumulada, uma queda da renda per capita de 10%, não é a Previdência que quebra. São os governos estaduais, são os governos municipais, são as escolas, são os planos, são as microempresários. O país quebra. Então, há uma diferença muito grande entre você fazer uma política econômica que necessariamente não cresça e uma política econômica que privilegie, que priorize o crescimento da economia. Porque uma coisa é o ajuste, a questão previdenciária, tem uma parte que é receita e outra parte tem uma parte que é despesa e outra parte que é receita. Por que eu só privilegio o corte da despesa? Por que eu não faço também uma reforma que privilegia as fontes de receita? Está claro? Então está escrito lá. Por último, eu quero dizer para vocês o seguinte: a questão nós temos que pensar, tá certo? É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou em tudo quanto é lugar que eu puder ir, tá certo? Que país nós queremos e que país nós teremos com essas reformas. Tá certo? Essa é a questão de fundo. Por isso eu acho o seguinte: o momento é grave, nós estamos num momento de mudança, não é um ajuste fiscal, é uma mudança do modelo de sociedade que foi pactuado em 88, tá certo? E que a greve geral do dia 28, ela é fundamental. Por mim, essa greve geral teria que ser por prazo indeterminado, certo?
pela gravidade do que está sendo feito no país. Nós estamos interditando o futuro. Tá claro? Então, acho que esse é o momento de nós nos conscientizarmos. Acho que a reforma da Previdência é muito difícil você fazer uma pessoa que não é especialista entender o teto do gasto. Entender que vai haver uma redução da participação da educação no gasto corrente líquido. É difícil fazer isso. Mas se falar sobre a reforma da Previdência, as pessoas entendem. E já estão entendendo. E acho que através da reforma da Previdência a gente tem condições de mostrar para as pessoas que a reforma da Previdência é apenas uma das peças desse desmonte que está sendo feito. Está claro? Muito obrigado pela atenção de vocês. Professor Eduardo. Todos Oi? na rua, na sexta-feira do dia 28. Muito obrigado. Professor Eduardo, nós que agradecemos imensamente as contribuições. Certamente as suas informações nos deixam em alerta, irão contribuir com elementos para embasar os debates, enriquecer essas discussões em sala de aula, na escola ou em qualquer ambiente que estejamos, porque o assunto é sério. Muito obrigada.